Vamos lá. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos, ou Gerazenos, dependendo da tradução, tá? Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Por muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Interessante, né? Que são, entre aspas, seriam demônios falando e rogando por Deus. Pois Jesus tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Ele tinha um lance, ou eles tinham um lance com a região. Vamos lá. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Eu nunca vi porco pastar, mas vamos seguir. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram, entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram, contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido, em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis. Quando Jesus tinha feito por ele, todos ficaram admirados. Tchau, filho. Boa noite. Cara, esse é um texto muito bizarro, né? Tem muita coisa estranha acontecendo ali. Tem porco pastando, né? Tem algumas traduções que trazem ali, inclusive, ao invés de estar manada de porco, tá rebanho de porco. Tem demônio que chama legião, tem um monte de demônio dentro do mesmo cara. E tem algumas coisas, talvez, que a priori, numa leitura, a gente não perceba, como talvez o fato mais gritante desse texto é que os judeus, porque Gadara, por mais que fique bem nas periferias, é um espaço ainda de judeus. Os gadarenos eram judeus. E você lembra que o animal mais imundo para um judeu é o porco. Não é apenas que eles não comiam porco, eles não tocavam em porco. Jamais um judeu estaria apacentando porco. Tem algumas traduções que trazem apacentando porco como se fosse ovelha. Judeu era mestre em apacentar ovelha, ser pastor. Agora, porco não era. Não era proibido por lei. E não apenas uma lei religiosa, uma lei moral, mas uma lei civil. Afinal, era um estado teocrático, então era proibido por lei que um judeu tocasse no porco, e de repente a gente tem toda uma região, toda uma tribo, uma cidadezinha de judeus cuidando de porcos, e isso é muito estranho. Então eu queria falar com vocês sobre esse texto e sobre o que a gente pode tirar desse texto, além daquilo que a gente sempre ouviu como
Ah, é que, veja bem, o cara estava endemoniado, Jesus fez o bem para o homem, os judeus ficaram apenas pensando na questão monetária, afinal, pô, matou nossos porcos, ficou chateado com Jesus, afinal, a gente tem que pensar mais no reino de Deus. Sabe, aquela coisa que você já deve ter ouvido em 1 milhão de pregações sobre esse texto. Eu imagino que possa ter mais a nos contar esse texto, tá? E eu quero compartilhar isso com vocês. Eu vou fazer uma voltinha aqui, mas você vai entender depois, tá bom? Todo mundo já leu ou já ouviu alguma parte do Apocalipse, o Apocalipse de João. E ali tem um monte de coisa que a gente lê e não entende nada, né? E se você já ouviu alguma coisa, a gente falando, seja aqui, seja em algum curso, rede social, você sabe que o Apocalipse, na verdade, ele é uma escrita toda codificada. O que isso significa? João está preso na ilha de Patmos, exilado pelo Império Romano. Ele quer escrever uma crítica ao Império Romano, ou melhor, sobre o Império Romano, aos judeus, às igrejas, às 7 igrejas na Ásia, na verdade. Só que ele está preso. Então, o que ele escrever vai passar pela mão do Império Romano para ver se pode mandar para as igrejas. Então, ele não pode falar assim, o Império Romano é um bando de desgraçado, esse Nero, César é um bandido. Não poderia falar isso, que, para começar, a carta não sairia da ilha e provavelmente ele seria morto mais rápido, né? Então, ele escreve em códigos. O 666, por exemplo, é um código numérico para o nome Imperador Nero César. Eu tenho até um videozinho lá no YouTube explicando isso. Então, é todo um livro codificado, o que a gente chama na teologia de... o tipo literário ali é o apocalipsismo. A gente conhece isso, por exemplo, em algumas músicas, algumas poesias da época da ditadura. Os caras não podiam criticar a ditadura. Então, eles escreviam codificado e que, para bom entendedor, meia palavra basta. Agora a gente volta para o texto que foi lido. Texto de Marcos, ok? Marcos foi o primeiro a escrever esse relato. Depois Mateus copiou de Marcos. Não, na verdade, Mateus não fala disso, só o Lucas. O Lucas copia de Marcos. Quando Marcos escreve, e aí eu quero que você se esforce para pensar além da forma como você pensa a Bíblia hoje. Quando você lê a Bíblia, provavelmente você pensa em palavra de Deus, em texto sagrado. Quando Marcos escreveu, ele jamais estaria pensando que aquela escrita dele, um dia alguém ia falar que era a palavra de Deus. Seja se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus ou não, isso não importa agora. Mas fato é que o Marcos estava escrevendo um relato, uma biografia. Ele estava escrevendo uma evidência para que outras pessoas lessem depois e entendessem o que ele estava escrevendo. Sobretudo, os judeus. Então, ele escreve algo para que as pessoas entendam o relato e não fique buscando metafísica no texto, a espiritosfera do texto. Ele escreveu algo para que as pessoas entendessem o que estava escrito ali. E eu acredito que o Marcos ele usou a mesma estratégia que o João, porque ele queria fazer uma crítica social e política a uma questão que acontecia ali, mas, obviamente, por causa da perseguição, quando Marcos escreve, está em plena perseguição. O Caetano desligou o ventilador aí. Não posso ficar sem ventilador, não. Desculpa. Então, ele escreve meio, sabe, meio embaixo dos panos ali, ele faz uma crítica velada. Tá, mas crítica a quê? Crítica a quem? Bom, aí a gente começa a pensar em algumas questões que a história, a arqueologia nos ajuda. Primeira coisa, como eu já citei a vocês, tem judeu mexendo com porco, trabalhando com porco, e isso não podia acontecer. Talvez a gente não consiga alcançar a dimensão disso, mas realmente era um absurdo. Isso não acontecia. Isso era imundo para eles, para o Deus deles, para a legislação deles. Era um absurdo. Isso não podia acontecer de forma alguma. E, de repente, tem judeu cuidando de porco. E o Marcos, ao relatar isso, ele não faz nenhum adendo. Ele não trata isso em nenhum momento com estranheza, e ele só fala.
E isso já é o suficiente para a gente pensar aquilo que eu estava falando com vocês agora há pouco. Tem algo a mais nesse texto. Tem algo ali nas entrelinhas. Outra coisa, que aí a arqueologia nos ajuda. Antes disso, basta você saber também, você precisa saber que Gadara fica nas colinas, tá? Eram vilarejos que ficavam nas montanhas. Agora, vamos lá. Você sabe também que nessa época, na época de Jesus, o Império Romano estava dentro de Israel. Estava havendo ali um conflito. O Império Romano estava tentando absorver a cultura, toda a nação de Israel para dentro do seu império. Então, haviam legiões, haviam soldados, haviam escoltas, haviam centuriões romanos, como a gente já viu em outros momentos, Jesus conversando com o centurião romano. E essas tropas romanas ficavam justamente nas montanhas, né? Onde eles se acampavam, porque eles tinham melhor visibilidade, eles ficavam mais afastados da cidade, eles desciam quando precisavam, tá? Então, eles ficavam nas montanhas. A arqueologia descobriu que justamente nessa região de Gadara foi encontrado moedas, insígnias. O Caetano está chorando por trás aí, segue o fluxo, tá? Insígnias de algumas legiões romanas. E adivinha só qual era a insígnia, qual era o animal que estava gravado na insígnia justamente da legião romana que estava sobre Gadara. Um porco. Bom, então nós temos uma legião romana acampada ao redor de Gadara. Nós temos os gadarenos, que eram judeus, mas que ficavam nas periferias e quase não eram considerados dentro da sociedade como judeus. Nós temos judeus cuidando de porcos. Nós temos o texto chamando o demônio ou os demônios de legião, coisa que não havia acontecido em nenhum momento dos textos bíblicos até agora. Nunca foi tratado, nunca que um demônio, um diabo, seja lá que espécie que nós estamos falando, falou sobre si como legião, mas nós temos, de repente, Marcos chamando aquele demônio de legião, justamente o nome que era dado, tchau, filho, que era dado à tropa romana que estava sobre aquele lugar. Então, assim, a gente já começa a montar um quebra-cabeça de entendimento, o que pode estar acontecendo aqui. Quando Jesus chega naquele lugar, e é lógico que aqui a gente vai ter que conjecturar um pouco, né? O texto, ele não nos apresenta todas as respostas. Tem coisa aqui que a conta não fecha, e que bom, né? Porque que bom que nós não temos todas as respostas. Duvide de quem responde tudo com certezas para vocês, mas a gente pode conjecturar e começar a fazer um entendimento aqui. Jesus, então, chega numa região que Jesus não tinha que passar por lá, Jesus não tinha motivos para ir lá, a não ser assim, eu quero ir lá resolver alguma treta, eu quero ir lá fazer alguma coisa. Jesus não estava passando por ali. Geograficamente, ele não era passagem para outro lugar. Então, Jesus foi até lá. Agora, lembre-se disso. Jesus não escreveu nada. Quem escreveu foi Marcos. Marcos não estava lá, ok? O Marcos não estava lá. Marcos escreveu isso décadas depois de pesquisas que ele fez, que ouviu de um, ouviu de outro, falou com os apóstolos. Marcos provavelmente esteve parte ali da caminhada de Jesus, Marcos esteve por volta, mas então assim, o Marcos estava relatando algo que já tinha acontecido, e dentro da minha proposta inicial aqui de exegese de hermenêutica, Marcos vai fazer uma crítica social política meio que codificada. Então, isso você tem que estar na cabeça o tempo todo, para a gente entender esse texto. Então, o que o Marcos fala? Que Jesus chegou lá e um gadareno, e aí a gente pode, então, dizer que esse gadareno pode representar, então, todos os gadarenos. O gadareno estava endemoniado, acorrentado, aprisionado. Olha, diz o texto que eles tentavam acorrentar aquele gadareno e ele estourava as correntes, afinal ele estava endemoniado.
Bom, se você já acompanha a gente de alguma forma, você sabe que a nossa percepção teológica dos textos de demônio, de diabo, não é bem assim, né? Nós não pensamos esses espíritos dessa forma, como realmente um espírito imundo das trevas, mas isso é outra conversa. Então é óbvio que ali o Marcos está querendo falar de algo a mais para nós. E esse gadareno, então, ele está sendo preso o tempo todo, está sendo maltratado, ele fica sempre isolado, ele fica no cemitério, ele fica no meio das montanhas. E esse cara, quando ele vê Jesus, ele chega e se prostra aos pés de Jesus, quase que pedindo socorro. Diz o texto que ele está ali suplicando para Jesus. De alguma forma, é uma expressão dos gadarenos pedindo socorro a Jesus. E quando Jesus pergunta o nome, ele fala, legião. E aí eu vou voltar mais uma vez, porque eu tenho medo que você se perca nos seus pensamentos. Não significa necessariamente que essa cena tenha acontecido. Não significa necessariamente que esse homem falou isso, mas significa que o Marcos está nos falando alguma coisa através do seu relato, ok? E, de repente, os demônios, a legião, chama legião. E aí Jesus cura o gadareno, ou cura os gadarenos, a legião entra nos porcos, que é a insígnia da legião dos romanos, e os porcos se matam, se suicidam, se precipitam ao mar, e agora não tem mais porcos. Você precisa saber também, precisa saber não, né? É óbvio que se os judeus estavam cuidando de porcos, alguma coisa fez para que eles chegassem nesse extremo. Jamais o judeu faria isso em sã consciência. Jamais o judeu faria isso normalmente. E se havia uma legião romana ali, o romano se alimentava de porco, normal. O judeu não. E se a legião romana estava ali, nós podemos chegar na simples conclusão que os romanos estavam obrigando aquele vilarejo a cuidar daqueles porcos para servir de comida para as tropas romanas. Então, nós temos um vilarejo num gueto, numa periferia afastado, que não é considerado pelos outros judeus, cuidando de um animal imundo, que eu não conseguiria expressar para vocês o que seria isso, o que seria um judeu cuidar de um porco. É uma coisa imunda para o Deus dele. E ele não podia nem se relacionar com o seu próprio Deus. Porque se um judeu tocasse num porco, ele tinha que se purificar, prestar o sacrifício para poder ficar limpo perante seu Deus. Os caras cuidavam de porcos o tempo todo. Então, assim, não tem como se purificar. Eles estavam isolados de toda a sociedade e também do próprio Deus deles. Você consegue perceber que tipo de pessoas nós estamos falando aqui, que tipo de sociedade nós estamos falando aqui, totalmente isolada, totalmente segregada dos demais, mexendo com algo imundo para a sua própria cultura, para a sua própria religião, profanando o seu próprio sagrado por causa de um império autoritário e violento. Jesus chega naquele lugar, liberta o gadareno e expulsa os porcos. Não tem mais porco, não tem mais comida para as tropas, não tem mais. É uma afronta à tropa romana. Agora, talvez a pergunta é: tinha porco mesmo? Tinha. Segunda pergunta: mas os porcos se mataram? Não sei se isso é um fato. Mas por que se mataram? Por que os porcos se jogaram? Realmente tinha um demônio ali que entrou nos porcos? Não acredito nisso. Então, o que aconteceu? Jesus foi e fez alguma coisa para que os porcos se precipitassem, livrasse os gadarenos, aqueles judeus, daquela humilhação de tratar os porcos e, além de tudo, deixou as tropas sem comida? Bom, aí eu volto a dizer, nós não temos respostas para tudo. Mas, na minha opinião, Jesus foi lá com um motivo. Ele sabia que havia um povo, havia uma galera ali que estava sendo humilhada por
esse Estado violento e autoritário, sendo afrontado na sua religião, na sua moral, no seu sagrado, sendo humilhado o tempo todo, não podendo se relacionar com o seu Deus, afinal, eles estavam o tempo todo tocando no imundo, trabalhando com algo que para os outros judeus era completamente absurdo. Esses gadarenos, eles não podiam nem se relacionar com os seus próprios irmãos judeus. Porque se um gadareno, se um judeu que tocou num porco tocasse em outro judeu, estavam os dois contaminados dentro daquela religião, dentro daquela ideia. Então era um povo totalmente segregado, humilhado, tudo isso por causa das tropas romanas. Jesus vai lá, arruma uma confusão desgraçada. A gente não sabe como exatamente aconteceu, o que Jesus fez para aqueles porcos pulassem. Será que Jesus foi tocando? Jesus torou um rojão? Não sei o que aconteceu. Mas fato é que quando Jesus sai de lá, dentro da narrativa, os gadarenos estão livres, as tropas romanas vão precisar agora se instalarem em outro local, afinal agora já não tem nem comida para eles. E talvez isso, se a gente continuar conjecturando, agora os gadarenos tiveram um despertar de, pô, é mesmo. Isso não pode acontecer. O texto diz que eles ficaram preocupados. Tipo assim, vai dar ruim. Na hora que os romanos chegarem aqui e não tiver mais porco para eles comer, vai dar ruim. Jesus some daqui porque vai dar ruim. Então, gente, o que eu queria falar para vocês hoje é que existem pessoas que trabalham, e quando eu digo trabalho, não apenas trabalhar no sentido de realmente de um ofício, mas pessoas que estão o tempo todo em contato, trabalhando, manipulando coisas que a sociedade acha imundo, que a sociedade acha imoral, que a sociedade acha um absurdo. Mas aquelas pessoas estão sendo obrigadas, aquelas pessoas foram segregadas, aquelas pessoas estão mexendo com aquilo porque é a única forma de sobreviverem. Aquelas pessoas estão manipulando aquilo, e aí eu não vou trazer uma analogia aqui, você vai na sua cabeça aí o que você quiser, tá bom? Mas aquelas pessoas manipulam, mexem, fazem aquilo, porque um Estado violento, autoritário, segregou tanto eles, e colocou tanto na cabeça do restante da população que aquilo é imoral, que aquilo é imundo, que é a única forma deles sobreviverem. Jesus não está preocupado a ponto de dizer, não, eu não vou lá não, porque são tudo imundo. Não vou lá não, porque tá... Não, Jesus, vamos lá, porque a galera está sendo humilhada e a gente vai lá libertar essa galera. Esse é o Jesus que eu sigo. Esse é o Deus que eu sirvo. Não é o Deus que julga o que a pessoa está fazendo, se aquilo é imoral, se aquilo é imundo. Mas é o Deus que liberta, que dá uma forma dessas pessoas, se precisarem, sair dessa situação. Nem que seja afrontando o Estado. Nem que seja afrontando o sistema. Esse é o Jesus que eu sigo. Esse é o negro nazareno. Inclusive, esse texto está aqui nesse livro também, tá? Se você quiser se aprofundar mais, você tem que comprar, até porque se você faz parte da garagem e você não comprou meu livro ainda, você está em pecado, ok? E é isso que eu tinha para falar para vocês, mano. E eu falei um monte de absurdo aqui, ok? E agora a gente vai trocar ideia sobre isso.